Primeira a Pedro, capítulo 1. Se vocês voltar de Apocalipse, voltando fica mais fácil. Ao contrário. Amém? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Podem tomar vossos assentos. Muito obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. No capítulo, nós vamos falar do novo nascimento. Pedro, ele era um pescador de Betsaida da Galiléia, que vivia em Cafarnaum, era casado. A prova que ele é casado, que Jesus curou a sogra dele, né? Então, a prova de que ele tinha família. É de Betsaida, mas mudou para Cafarnaum. Cafarnaum também passou a ser a cidade do Senhor Jesus, aonde, como se fosse ali um quartel general dele. E junto com André, seu irmão, Pedro foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Nós vimos isso registrado em Mateus capítulo 4, 18 a 22, Marcos 1, 16 a 18, e Lucas capítulo 1, versículo 11, narra aqui o chamado desses discípulos. Jesus deu o nome a Simão de Pedro, porque o nome Simão em hebraico é mesmo que Pedro, e Pedro no grego, e bem como Cefas no aramaico também tem o mesmo sentido, tem um significado de pedra ou fagulho de pedra. E então Pedro, ele foi mudado o nome para Simão, mas tendo o mesmo sentido. E ele não era algo incomum entre os judeus, o grego, até porque onde ele residia, ele nasceu, era ali, havia muitos gentios, que na época de Alexandre o Grande, viu muitas vidas para ali, e a língua deles era o grego. Então era uma língua bastante conhecida naquele tempo. E André, ao falar de Jesus para seu irmão, André declarou que te achamos o Messias. Quando nós vamos lá para Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 41 e 42, diz: E este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que era traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, André foi alcançado, e André
levou ele até Jesus. Que bom te levar alguém que nós conhecemos ao encontrar com Jesus. É a grande responsabilidade nossa de levar as pessoas a conhecer quem é Jesus. E ele teve essa incumbência de levar seu irmão até Jesus. E aqui foi a primeira mensagem que Simão ouviu concernente àquele que se tornou depois objeto de todas as suas esperanças. A partir de então, Pedro prontamente seguiu a Jesus como seu discípulo. E ele, em várias oportunidades, demonstrou o seu temperamento impetuoso. E nós vamos aqui ver algumas situações de Pedro. Primeiro, quando Jesus ele começou já a explicar para os discípulos, o tempo já havia passado, e agora ele dizendo para ele que convinha ele ir a Jerusalém e padecer muitas coisas e ser morto. É por isso que a razão de ele ter vindo era exatamente para cumprir o plano da salvação. E quando ele relatando ali para o discípulo o que ele veio fazer, o que ia acontecer, Pedro já tinha dado uma declaração de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas quando chega aqui no capítulo 16 de Mateus, e o versículo 21 diz: e desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principados sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Esse aqui estava passando essa instrução para os discípulos. Olha o que Pedro diz no versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Ele não falou nem de nós, né? Porque seria de nós, Jesus não tivesse cumprido o plano da salvação. Tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. É o versículo 23. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, ao que Jesus respondeu para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro não tinha ainda o entendimento do plano de Deus. Ele estava indo numa dimensão terrena. Tem pessoas que às vezes não vivem no sobrenatural de Deus. Às vezes vive de testemunhos alheios, não tem sua própria experiência com Deus. E aí vive de experiências alheias. Pedro ainda não tinha tido essa experiência. Deus tinha usado ele para falar, revelar que era Jesus, mas aqui o Senhor chamou, dizendo que ele estava causando escândalo. Estava como se fosse uma pedra de tropeço para ele, porque não tinha tido o entendimento ainda. Que foi a primeira repreensão de Pedro. Ele não conseguia compreender o que caminho para o trono passava pelo Calvário. Ele não tinha esse entendimento. Jesus deveria sofrer antes de entrar em sua glória. Ele não compreendia. Esta foi uma lição extremamente difícil para Simão assimilar. Ele não compreendia isso. Segundo, no cenáculo, onde Jesus celebrou a sua última Páscoa, quando ele fez ali a transição da Páscoa para a ceia do Senhor, Pedro, a princípio, não queria permitir que o seu Senhor fizesse o trabalho de escravo, ou seja, lavasse os seus pés e dos demais discípulos. Vamos ver aqui de João, capítulo 13 de João, e o versículo 6 e 8. Se aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu me lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não sabe tu. Como ele também não entendia as coisas de Deus, agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo.
Quando Jesus fala isso para ele, ao versículo 9, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu queria tomar um banho. Pedro era 880, né? Não tinha meio termo com ele. Quando chega o versículo 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estão limpos. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Aqui ele estava mencionando Judas, né? Que não estava limpo. A palavra, ela purifica o nosso coração. A limpeza, ela é de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. E aqui Pedro, quando o Senhor falou isso, ele agora aceitou. Depois, versículo 12, diz: depois lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez. Então ele aceitou Jesus fazer. Pedro tinha essa dificuldade e ele agia por impulso. A terceira vez foi lá no jardim de Getsemane. Ele resistiu à prisão de Jesus e cortou a orelha do Malco. Está no capítulo 18 de João. Ele imediatamente arrancou a espada e cortou a orelha do Malco. Está aqui no versículo 10. O versículo 8 diz: Jesus respondeu: já vos disse que eu sou eu, e se pois me buscais a mim, deixa aí estes, para que cumpra a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Mais uma vez, a falta de entendimento de Pedro. Ele agiu pela força. Não havia ainda a conversão total na vida de Pedro. Ele não tinha passado ainda, não tinha chegado o Pentecoste na vida dele. E Jesus, imediatamente, ele restaura a orelha daquele Malco, daquele servo do sacerdote. Até porque ele precisava muito daquela orelha dele direita, porque a consagração era o óleo na orelha. Como é que ia consagrar o homem sem a orelha direita, né? Então Jesus ali, mais uma vez, repreendeu Pedro. E certamente muitas dúvidas deve tê-lo afligido enquanto ele seguia agora Jesus de longe. Agora, quando Jesus foi preso, Jesus se entregou, ele agora passou a seguir Jesus de longe, em direção ao local do julgamento, onde Jesus seria julgado. E chegou então o teste final para Pedro. Ele haveria de negar o Filho de Deus 3 vezes, assim como Jesus havia falado para ele. Capítulo 14 de Marcos, e o versículo 54, diz: e Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume, ou seja, ao fogo. Ele estava seguindo mais de longe. Ao versículo 66, e estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus, ô Nazaré. Observe que ele estava seguindo Jesus de longe. Quem segue Jesus de longe, na hora do aperto ele nega ele. Jesus não ficou para seguir de longe. Jesus ficou para andar bem próximo dele. Até porque o jugo, não tem um jugo tão largo assim, o jugo é pequeno. Quem conhece canga sabe, né? O espaço é pequeno. Então, o jugo de Jesus está sobre nós. Então, se está nosso, não está nele. Então, tem que andar bem próximo dele. Olha, ele diz aqui:
Mas ele negou, dizendo: não conheço, e nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. Primeira vez. E a criada, vendo essa criada, é uma marcação na vida de Pedro, né? E ela outra vez começou a dizer aos que ele estava, ali que ele estava: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois que ali estava, disseram outra vez: verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar, e não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirou-se dali e chorou. Amados, quem serve a Jesus, ou quem serviu, ele fica algo nele. Mesmo que ele diz assim: tu é crente, e a ver na situação disso ou não, mas tu parece um crente, ou tu já foi crente, não tem como. Há um memorial, há algo que fica, porque às vezes os convites, a pessoa vai no lugar, a primeira vez que ele vai, ele entra num lugar que não é impróprio, que não é lugar para ele entra assim constrangido, né? Olhando para um lado, olhando para outro, diz se alguém está observando. E quando chega alguém: rapaz, tu é crente, tu está aqui. Ele fica todo desajeitado. A primeira, a segunda, a terceira vez, ele já está bem à vontade. O perigo é esse: seguir Jesus de longe, que vai negar. Quando Pedro, ele cumpriu o que Jesus havia profetizado, ele imediatamente ele foi chorar. Pedro, ele foi derramar as suas lágrimas. O Messias foi preso. No dia seguinte ele foi crucificado e expirou na cruz. Pedro, ele havia se retirado e foi chorar. Mas 3 dias depois, o mestre amado ressuscitou poderoso, triunfante, e agora apareceu a Pedro. Se nós olharmos para Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5, mas antes dele aparecer a Pedro, ele havia mandado uma mensagem para Pedro. Vamos voltar lá em Marcos, capítulo 16. Marcos 16. E o versículo 7. O versículo 6. O 5 diz assim: e entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita e vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. As mulheres que tinham ido. Se você ler todo o capítulo 16, você vai ver as mulheres que foram lá. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. O lugar estava vazio. Mas ide, aqui agora, o que o varão falou para as mulheres? Falou para Maria Madalena, para Salomé e a Maria, mãe de Tiago. E diz: mas ide e dizei aos seus discípulos, a seus discípulos e a Pedro. Então Pedro, naquele momento, estava afastado, estava isolado. O Senhor lembrou dele. O Senhor lembrou do que ele havia feito. Mas Jesus não esqueceu dele. Diz aqui a única passagem, todos os evangelhos, que fala dele avisar os discípulos que fosse para Galileia, que ele ia encontrar com ele. Somente Marcos que resiste a isso aqui. Por quê? Porque quem fomentou de Marcos foi Pedro. Pedro que ditou para Marcos toda a história de Jesus. E aqui ele resistou esse fato que havia acontecido com ele mesmo.
Ele diz: e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ou seja, Jesus estava indo. Ali o vereis, como vos diz. Então as mulheres, elas saíram para comunicar ao discípulo que Jesus havia ressuscitado. Vamos para Lucas, capítulo 24. Lucas 24, e o versículo 34 diz: e os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E já tinha aparecido a ele. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 5, diz: e o que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Aqui, Jesus apareceu a Pedro. Mas depois que ele tinha mandado essa mensagem, ele viu a Pedro. Aqui, as esperanças de Pedro, elas foram renascer. E ele mesmo renasceu. E enfim, Pedro aprendeu uma lição. Mais tarde, após a descida do Espírito Santo, o mesmo apóstolo que primeiro defendeu e depois negou o Senhor, foi submetido a um interrogatório, açoitado, aprisionado e passou uma noite sob a perspectiva de ser executado, que foi o que nós falamos na última terça-feira. Como ele escapou, agora Pedro, ele começa a escrever essa carta. Pedro agora, ele escreveu essa primeira epístola, provavelmente entre o ano 62 e 64 depois de Cristo. Ele escreveu de um lugar, alguns dizem, chamado Babilônia. Só que naquele tempo havia 3 Babilônias. Havia a Babilônia no Egito, havia a Babilônia no Oriente e a figura de Roma como a Babilônia. Porque o apóstolo João, ele escreveu para a igreja, quando ele escreveu o Apocalipse, estava sendo perseguida, ele escreveu muitas coisas em código, né? Em figura, por causa da perseguição da igreja. E a Roma era uma figura da Babilônia. Muitos defendem que Pedro esteve lá, mas não encontramos nenhum respaldo bíblico de que Pedro esteve em Roma. Pedro, o que eles usam para dizer que Pedro estava em Roma, primeiro é capítulo 5 de 1 Pedro, e o versículo 3, e de como tendo domínios, do 3, capítulo de Pedro aqui, capítulo 5, e o versículo 13, melhor dizendo, 5 e 13, é que eles usam para dizer que Pedro esteve em Roma. Disse: a vossa colheita em Babilônia vos saúda o meu filho Marcos. Agora, segundo alguns historiadores, dizem que ele estava nessa Babilônia lá do Oriente, mas não temos nenhuma confirmação, bem como não temos que ele estava em Roma. E todos os pais da igreja, eles afirmam que Pedro foi o autor desta carta. Muitos questionam por que Pedro foi ele que escreveu essa carta, sendo que o grego mais clássico é de 1 Pedro. E Pedro era um homem indouto, ou seja, de pouco conhecimento. Como que ele poderia ter escrito esta carta? Mas ele escreveu esta carta, o versículo 12 do capítulo 5 diz: por Silvano, vosso fiel irmão, com cuidado escrevi abreviadamente, exortando e testificando de que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estás firme.
Duas observações. Primeira, que Pedro foi criado numa região que o grego era fluente. Era fluente, né, Betsaida? Segundo, e que a companhia dele estava Silvano. Silvano é o mesmo Sila, que foi parceiro de Paulo na sua segunda viagem missionária. Então Pedro ditava e Silvano, ele escrevia. É por isso que essa carta ela é tão rica assim, por essa razão. E a Igreja Católica, ela tem em mente que Pedro foi o primeiro Papa. O primeiro Papa em Roma. Mas se nós formos olhar no contexto histórico do papado, ele se aconteceu em 606 depois de Cristo. Então fizeram um documento considerando, foi algo feito lá na França, para argumentar que Pedro foi Papa. Mas não temos nenhum respaldo de que Pedro ele foi Papa em Roma. E em geral, aceita-se que Pedro tenha morrido durante o reinado de Nero, o imperador romano, provavelmente depois de 64, quando este começou a perseguir os cristãos. Pedro escreveu essa epístola, chamada Epístola Universal. Por que era ou católica e universal tem o mesmo sentido? É diferente das epístolas de Paulo. Paulo escreveu as suas epístolas com destino, escreveu aos Coríntios, aos Romanos, a pessoas. Agora, Pedro não, ele escreveu para um grupo, como diz aqui no versículo 1 do capítulo 1. Aqui dá o nome de vários lugares. É por isso que ela é denominada de Epístola Universal. Foi escrita para muitas pessoas. Pedro escreveu essa epístola para os membros da igreja que vivia nessas 5 províncias romanas da Ásia Menor. Aqui, quando a primeira carta que Paulo escreveu foi aos Gálatas. A primeira viagem foi para os Gálatas. E era ali na Ásia Menor, na Galácia, só que da parte sul. E agora Pedro, ele escreve na Ásia Menor, mas da região norte. Hoje localizada na atual Turquia. Ele considerava os seus leitores como eleitos de Deus. Ele chamava de eleitos de Deus. Aqui também não podemos ter muito cuidado com a eleição, para não confundir que uns são eleitos, outros não. Se poderia ser assim, eu chamar para alguém, tu é um eleito de Deus. Ficava assim meio estranho, né? Que hoje a eleição já tem um outro sentido, não é verdade? Então é melhor chamar irmãos em Cristo mesmo, né? Mas ele chamava aqueles irmãos que haviam sido dispersos devido à perseguição em Jerusalém, permanecendo só os apóstolos, porque os demais foram dispersos, e ele agora escreve para esses irmãos que estavam sofrendo perseguição. E ele chama de eleito de Deus. Pedro escreveu para fortalecer e encorajar os santos na prova da sua fé. Aqueles irmãos estavam sendo provados. E ele escreveu aquela epístola, essa epístola, exatamente para fortalecer a fé. Essa epístola, por isso que ela é tão atualizada. Porque às vezes são situações que nós passamos, mas se nós estivermos firmados na palavra do Senhor, nós vamos vencer as lutas e as provações, e o nome do Senhor é glorificado. Pedro, aqui vemos um preparo para uma ardente prova do futuro. Ele estava preparando aqueles irmãos que estavam passando prova, mas as provas viriam ainda. Se nós olharmos capítulo 4 de 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então ele estava preparando aqueles irmãos para o que viria, as provações que ainda viriam sobre o povo disperso. A mensagem de Pedro também os ensinou
a saber como lidar com a perseguição. Saber lidar com a perseguição. E aqui nesse capítulo 1 e o versículo 2, nós vemos aqui a manifestação da Trindade. Nós vemos aqui o Pai, que foi que planejou o plano da salvação pela sua presciência. Vemos aqui o trabalhar do Espírito Santo no processo da santificação e vemos aqui a purificação através do sangue do Senhor Jesus. Pedro agora fala do novo nascimento. O apóstolo Pedro escreve aos convertidos como pessoas geradas de novo. Ele considera aqueles novos convertidos como pessoas geradas de novo. E aqui nós sabemos que o versículo 3 diz assim: e nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeiro, o novo nascimento. O novo nascimento, Jesus falou sobre ele lá em João capítulo 3. João capítulo 3 e o versículo 1 e 2 dizia: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A primeira coisa que Nicodemo reconheceu, o que Jesus estava fazendo era algo de Deus. Os demais diziam que Jesus estava expulsando por Beelzebul, né? Aí Jesus repreendeu eles. Nós vamos ver isso domingo na lição da Escola Bíblica Dominical. Mas aqui, ele reconheceu que era Deus na vida de Jesus. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Quanta falta de conhecimento, né? E ele disse: não, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus trouxe o ensino de que era pela palavra e pelo Espírito Santo acontecia esse novo nascimento que ele precisava passar por ele. E Paulo, escrevendo nos Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Então, é o novo nascimento gerado de novo. A natureza espiritual desta nova relação vem somente ou vem de semente incorruptível. É de uma semente incorruptível. Ou seja, pela palavra de Deus. Este novo nascimento é obra do Espírito Santo, conforme acabamos de ler, mediante as verdades vivas e eternas do Evangelho de Cristo. Voltamos 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 15. 4 e 15 de 1 Coríntios diz: porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não tereis. Contudo, muitos faz, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Então, gerado pelo poder da palavra. Quando Nicodemo, mestre em Israel, interpelou Jesus a respeito dos sinais e das maravilhas que o Senhor fazia, foi quando o verso disse: importa realmente era o homem nascer de novo. Ou seja, nascer de cima.
ou nascer de Deus, tornar-se uma nova criatura em Cristo, transformada, poderosa e vitoriosa. Foi por isso que o Senhor, Ele nos transformou. A natureza humana só pode produzir natureza humana. Nenhuma criatura poderá elevar-se acima da sua própria natureza. Nós não temos poder para isso. A vida espiritual não passa de pai ao filho pela geração natural. Ela procede de Deus para o homem por meio da geração espiritual. Nós pais instruímos, mas o nascimento é direto com Deus. Nós não temos poder de algo, nossa identidade passa genética que vem do lado humano, mas espiritual não, mais. Por isso que cada um de nós prestaremos conta diante de Deus. Pai prestará conta, o filho também. Um levará a culpa do outro, não levará, porque prestaremos conta. Então, porque é gerado individualmente. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado e passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer à vontade de Deus e seguir a direção do Espírito Santo. Quem nasce de novo, ele quer seguir, fazer a vontade de Deus e deixar que o Espírito Santo, ele lhe conduz. Todos que recebem a Jesus como seu Salvador pessoal, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1 e 12. Dentre os muitos aspectos do crente como filho de Deus, eu quero destacar a obediência. A essência de ser filho de Deus, nós sabemos que é o amor. A essência de ser filho de Deus é o amor. E a essência do amor é a obediência. A essência do amor é a obediência. Porque pelo amor de Deus para conosco, Ele deu seu Filho. Agora, pela nós desfrutarmos desse amor, nós precisamos de obediência. Vamos ver aqui de João 14 e 21. João 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Ser filho de Deus e viver em rebeldia diante dele é pura hipocrisia. O verdadeiro crente participa da natureza divina que o move a ser um filho obediente a Deus. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 e o versículo 7. Diz assim: porquanto a inclinação da carne é inclinação contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade e o poder. A inclinação da carne sempre é contra Deus, mas a espiritual, ela busca Deus. É por isso que há essa batalha entre nós, natureza divina e a natureza adâmica, e a que sobressair é que vai prevalecer. E temos que ter muito cuidado para que a nossa natureza divina ela sobressaia a nossa natureza adâmica. Porque quando a natureza adâmica ela sobressai,
ela domina a natureza espiritual. É quando eu falei isso aqui dias atrás, é quando a pessoa não tem força para orar, ela não tem força para congregar, não tem força para ler, não tem desejo das coisas dele. Por quê? A natureza adâmica, ela está sufocando a natureza espiritual. Mas quando há essa inversão, que a natureza espiritual, ela sobressai, você tem desejo de estar adorando o Senhor, você está buscando o Senhor em oração, você tem desejo pela palavra, você tem desejo de estar na casa do Senhor, porque a sua vida espiritual, ela está sobressaindo a natureza adâmica. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento, ele nos proporciona essa mudança de vida. Amém? Hoje está falando do novo nascimento. Depois nós vamos falar sobre o valor da redenção, a viva esperança e a esperança que é a maior, que está vinculada à glória de Deus.